Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas, deputados. Inicialmente, para cumprimentá-lo, presidente, pelas medidas importantes que estão sendo tomadas pela Casa, especialmente por nos colocar ativos, não é, por meio das sessões virtuais. Eu queria também expressar aqui minha solidariedade aos colegas deputados que estão vivendo agora um momento de saúde delicado, não é, relacionado ao coronavírus, deputada Carla Morando, o deputado que não foi confirmado ainda, o deputado Sargento Neri, e estimar a todos breve restabelecimento, prefeito Orlando Morando, né, e dizer que esse é um momento muito sensível e que o Estado, eu quero fazer um reconhecimento aqui, ou uma constatação de que o Estado, ele não terá braço para resolver todos os problemas que advirão, tanto aqueles resultantes de impactos econômicos, ou mesmo relacionados às questões sociais, né, e às questões da própria saúde, que serão e que são imprevisíveis nesse momento. A gente sabe que o Estado não terá braço para todas as coisas. E, portanto, é o momento até de nós estimularmos, não é, que a sociedade civil, que é um importante espaço de promoção também de ações sociais, né, estimularmos a sociedade civil a se organizar. Eu tenho feito isso, não é, estimulando pessoas, tanto profissionais da área da psicologia, que precisam atender aqueles que já estão enfrentando problemas emocionais relacionados ao isolamento social, à violência doméstica e familiar, que, segundo a ONU, já está constatada que ela cresce em momentos emergenciais de calamidade pública e de isolamento social. Não é? Então, há profissionais, há indivíduos na sociedade civil, não é, que podem ser estimulados a contribuírem com o Estado, porque a missão é muito grande. Nós não estamos só acompanhando, não é? Nós estamos também trabalhando, inclusive no sentido de criar esse espírito colaborativo de toda a sociedade. Eu acredito nisto. Não é? Venho do voluntariado e creio que é uma força transformadora e deverá ser largamente estimulada nesse momento em que o Estado efetivamente é um braço forte, mas não vai ter braço para resolver todos os problemas que poderão advir dessa calamidade. Eu queria aqui fazer um reconhecimento ao governo do Estado, ao governador João Dória, e isto baseada, inclusive, em números, não é? Eu vou trazer aqui à luz brevemente, não é, uma pesquisa que foi realizada por um professor de física da Universidade de São Paulo. Ele fez um levantamento compilando dados do próprio Ministério da Saúde, não é? E isso não significa uma tendência, mas indica que as ações que estão sendo tomadas, elas estão sendo eficazes para diminuir a taxa de crescimento, não é, dos casos de coronavírus no estado de São Paulo, que anteriormente representavam 90% dos casos no Brasil, e hoje representamos aproximadamente 30% desses casos. Então é importante nós destacarmos que as ações, não é, que foram tomadas de isolamento e de suspensão de atividades não essenciais aqui no estado de São Paulo, e elas foram feitas com rapidez, com firmeza e sem hesitação, não é, por parte do governo do estado, elas foram sim eficazes, elas já estão respondendo por um achatamento da curva, que demonstrada por esse professor de física da USP, repito, com dados compilados do Ministério da Saúde, não é? Ele estabelece ali 3 curvas, a do Brasil sem São Paulo e a de São Paulo, não é? E claramente há um achatamento
técnico da curva de crescimento dos casos do coronavírus de São Paulo, e o próprio especialista, ele destaca que não que isso seja uma tendência, mas demonstra quais são as melhores ações a serem tomadas nesse momento e as que foram, já demonstraram que foram efetivas. E quero acrescentar mais uma coisa, agora falando do projeto de decreto legislativo que nós vamos votar daqui a pouco, do Estado. Não é? Eu sei que há muita resistência no sentido de entender que o texto, não é, ele foi muito genérico, ou ele não conteve especificidades com relação àquilo que efetivamente o Estado poderá fazer. Veja bem, eu vou até repetir uma fala que eu fiz no Congresso de Comissões na sexta-feira, né, de que a calamidade pública, por definição, não é, ela é imprevisível. Nós não temos hoje, inclusive os próprios especialistas, aqueles que estão debruçados no mundo inteiro, e eu fico impressionada com a quantidade de cientistas, não é, que estão debruçados conjuntamente ao redor do mundo para descobrir como tratar esta doença, para descobrir uma vacina, para descobrir um remédio, não é? Então, calamidade pública, que é aquilo que nós vamos votar agora, por definição, ela é imprevisível. E em sendo imprevisível, nos parece inviável ou até impossível nós prevermos num texto toda e qualquer situação ou toda e qualquer ação que deva ser tomada ou adotada para a superação da crise. Eu considero o texto seguro no sentido até do acréscimo que a nobre relatora Carla Morando fez ao texto, né, criando uma comissão composta por nós deputados que poderemos então acompanhar ou fiscalizar, não é, a aplicação desses recursos, né? Então, o direcionamento dos recursos, naturalmente, ele deverá ser feito tendo em vista a situação de calamidade que não se sabe ainda, não é, o que vai acontecer. Então, não é necessário, e acho que não é possível, nós antevermos aqui, não é, todas as situações que poderão acontecer numa calamidade, não é? E declinarmos neste texto, não é? Ou discriminarmos neste texto as ações ou os endereçamentos deste recurso. Não é? O decreto de calamidade pública é para que o Estado possa direcionar, sem ser, ou sem incorrer, né, no rompimento da lei de responsabilidade, ele possa direcionar recursos para a superação da crise. Então, me parece que o texto, ele está assegurando que os recursos serão direcionados às ações necessárias, não é? Inclusive, possibilitando que se lide nesse momento com as limitações da LRF e da legislação orçamentária. Então, só para dizer que eu sei que há resistência e muitos estão hesitantes quanto à formulação do texto, mas ele é compatível com o que, por definição, é o estado de calamidade pública, que se caracteriza pela imprevisibilidade. E, nesse sentido, as ações a serem tomadas ou as situações a serem vivenciadas ou para onde este recurso vai ser endereçado, vai depender da imprevisibilidade da própria crise. Então, para finalizar, eu queria parabenizar nosso presidente, Cauê Macris, não é? Parabenizar o governo de São Paulo pelas ações que reconhecidamente em todo o Brasil já estão determinando o achatamento da curva e a diminuição da velocidade de aumento de casos, não é? E isto é resultado, sim, por mais que não se queira alguns reconhecer, é resultado de ações rápidas, baseadas, inclusive, em orientações de especialistas e que podem nos dar aí uma importante esperança de que vamos vencer esta crise e que Deus nos ajude a todos a sermos agora sensíveis. Eu falo agora como cidadã, eu falo agora como mulher que atendo
casos de violência doméstica, que nós ajudemos de alguma forma as pessoas que estão em isolamento e vítimas desta crise, que espero em Deus passe o mais breve possível. Muito obrigada, senhor presidente.